Olá, sejam bem-vindos à nossa Concafras Online 2023. Você vai acompanhar agora o tema atual, a justiça da reencarnação, com o nosso querido irmão Júlio Damasceno. Seja muito bem-vindo, Júlio. Graças a Deus, meus irmãos, amigos da família Concafras. É uma satisfação estarmos aqui novamente, ainda por essa via remota, né, online, mas com um coração bem próximo, bem apertado, saudando a todos, pedindo a Jesus que abençoe a todos os integrantes dessa grande família tão querida e que, mais uma vez, nos dá a oportunidade desse encontro maravilhoso, dessa troca de experiências, de ideias. Então, muito obrigado. Quem nos fala aqui é Júlio Damasceno, da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Eu, nesse momento, me encontro aqui em Porto, Portugal, o que faz com que o nosso encontro tenha esse sabor internacional, né? E o tema que nos propuseram e que nós gostaríamos de conversar com os amigos é o da justiça da reencarnação. Os amigos hão de lembrar que essa expressão, esse título, aparece pela primeira vez em O Livro dos Espíritos, na sua questão 171. É um clássico, uma questão daquelas antológicas do nosso codificador, Allan Kardec, e depois de muito elaborar, né, sobre a questão da reencarnação, com a qual, segundo ele mesmo, ele não concordava quando começou a conversar com os espíritos sobre essas questões, mas que se viu depois rendido pela força da argumentação, das evidências, dos fatos que lhe foram apresentados. Ele nos conta isso na questão 222, no ensaio sobre a teoria da pluralidade das existências, né? Mas ele, na questão 171, ele assinala de forma muito interessante essa questão da justiça da reencarnação, procurando mostrar, desde o primeiro momento da nossa doutrina, que sem essa teoria, todas essas diferenças, essas aparentes incoerências que nós temos no nosso dia a dia, nas diferenças entre as pessoas, nas diferenças entre as circunstâncias de vida, das condições mesmo de reencarnação, Deus não seria justo, não seria bom, não seria Pai, se não houvesse a reencarnação. Se só tivéssemos uma vida única na nossa trajetória espiritual, se todo o nosso destino na espiritualidade fosse definido a partir de uma só existência. Que diferenças são essas? Olha, nós temos diferenças biológicas. Nós temos crianças que nascem cegas e muitas outras que nascem com os olhos perfeitos. Nós temos crianças que nascem surdas e outras que nascem com audição maravilhosa. Nós temos muitas e muitas crianças que nascem com variadas deformidades físicas, enquanto outras nascem com os seus organismos completamente perfeitos. Temos ainda situações ainda mais dolorosas, aquelas que nascem com deficiências mentais, psíquicas, de todos os tipos, de todos os matizes, né?
provas muitas vezes difíceis, dolorosas para a criança, para os pais, e outras que nascem brilhantes, crianças prodígio, capazes de aprender idiomas, capazes de tocar instrumentos musicais, grandes expoentes da ciência, da matemática, né? Ora, o que justificaria essa diferença na condição biológica, na condição primeira, que define as nossas existências? Se Deus é que nos cria, se Ele estabelecesse uma vida única para a nossa existência e depois dessa apenas uma vida espiritual, o que justificaria uma diferença tão gritante na organização física dos seus filhos, dos filhos de Deus? Onde estaria a equidade, a paridade, a justiça, o amor igual, né, igualmente distribuído para os seus filhos, se fosse uma decisão dele, paterna, essas diferenças tão gritantes, tão decisivas para a felicidade, para as condições de vida, como essas que nós estamos assinalando? Há também as condições sociais. Temos crianças que nascem em berços de ouro, que têm todas as condições de ambiente, de educação, de orientação moral, religiosa, cultural, para terem uma vida digna, decente, com todas as condições necessárias para o bem viver, digamos assim. E há outras que não têm a mesma orientação, que não têm, às vezes, orientação alguma, por falta de pais, porque nascem na rua, porque são separadas dos seus pais, porque não tiveram a sorte, né, entre aspas, porque a sorte não existe, de receberem aquela orientação, aquele carinho. Crianças que nascem na mais absoluta miséria, filhas já de pais e mães que não tiveram também a mesma condição e que apenas se perpetua, né, a miséria, a dificuldade. Nós todos conhecemos isso tão de perto, né? No Brasil, não precisa nem ir longe, na nossa cidade, talvez no nosso bairro, tem tantos exemplos disso. Então, olhando o primeiro grupo de diferenças, as diferenças genéticas, biológicas, orgânicas, e depois esse somatório também de diferenças sociais, e depois a combinação desses dois elementos. Então, há crianças que nascem com um corpo perfeito, com saúde perfeita, em berço de ouro. E berço de ouro não é apenas o rico, é aquele que tem a vida digna, que tem educação, que tem amor, que tem carinho, tem afeto, né? As condições de verdadeira felicidade. E tem outras que nascem deficientes em situação de absoluta miséria, numa combinação aguda, digamos assim, de dores, de dificuldades, de quase impossível superação. Onde estaria a justiça e o amor de Deus se, com todas essas diferenças que nós estamos assinalando, nós
tivéssemos apenas uma existência para definir os nossos destinos e, a partir dela, a eternidade afora, como diz a tradição católica, né, principalmente, como consequência dos erros, dos acertos, do tipo de vida, que nós tivermos aqui na Terra. Deus não seria Pai, né? Não seria todo amor se assim fosse, se a partir de uma diferença tão grande de elementos nós tivéssemos um juízo igual, porque um outro texto muito interessante sobre isso, o primeiro é essa questão 171 do Livro dos Espíritos, que é um clássico sobre o tema justiça da reencarnação. Um outro texto muito bacana sobre isso que nós recomendamos está lá no primeiro volume da coleção de artigos do Dr. Bezerra de Menezes, chamada Estudos Filosóficos. O Dr. Bezerra, quando encarnado, ele escreveu durante muitos anos, quase 13 anos, para jornais laicos, para jornais comuns. Inclusive, o primeiro deles, o jornal O País, era, na ocasião, no final do século XIX, o maior jornal da América Latina, o de maior circulação, com milhares e milhares de exemplares distribuídos em toda a América Latina. E foi nesse jornal que o Dr. Bezerra escreveu essa coluna chamada Estudos Filosóficos, nesse jornal O País, onde ele principiou uma série de quase 600 artigos, talvez mais de 600 artigos brilhantes, maravilhosos, que nós temos tido a felicidade de recuperar, de restaurar, digamos assim, aqui em Porto, e estamos publicando aos poucos, né, no site da nossa querida Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes. Pois bem, o Dr. Bezerra começa essa série de artigos no dia 23 de outubro de 1887, no Rio de Janeiro. E os artigos eram semanais. E o segundo artigo dele, no dia 30 de outubro de 1887, é exatamente sobre esse tema, sobre a justiça da reencarnação. E é muito interessante nós vermos o Kardec, o chamado Kardec brasileiro, né, ou médico dos pobres, desenvolvendo o tema que foi proposto pelo Kardec francês, né, pelo nosso codificador, Allan Kardec, há muitos anos antes, né, lá em 1857, portanto, 30 anos antes, né, exatamente 30 anos antes. Então, nós temos ali, 30 anos depois, uma doutrina já mais madura, já mais amadurecida, mais trabalhada, né? E o doutor Bezerra desenvolve exatamente esse tema, dessa vez fazendo um paralelo perfeito e muito assim atento entre a chamada doutrina católica das vidas únicas e das penas eternas, com o que ensina a doutrina espírita, das vidas múltiplas, da pluralidade das existências, da palingenesia ou reencarnação e das existências solidárias, das penas corretivas, não definitivas, porque Deus é Pai e o Pai penaliza para corrigir, para ajudar,
e não para esmagar, né? Então, ele faz esse paralelo muito interessante. Quem quiser se desenvolver nesse tema, se aprofundar nesse tema, pode procurar, tem na internet, tem no site da casa, tudo sempre gratuito, já 3 volumes publicados dessa série, e o primeiro, especialmente, onde, logo no segundo e no terceiro artigos, os amigos encontrarão esse tema especialmente desenvolvido. E ele mostra, então, e desenvolve esse raciocínio, o que nos ensina a doutrina espírita sobre essas tais diferenças que, sem ela, se tornam incompreensíveis, inaceitáveis, nós poderíamos dizer. Então, como é que ele explica isso? Nós construímos os nossos destinos desde a nossa primeira encarnação na condição humana, lá segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, na condição de simplicidade e ignorância, até maior simplicidade e maior ignorância do que apresentam os nossos selvagens, os nossos indígenas, né? Ainda mais naquela época, né? Nós vamos construindo a nossa trajetória espiritual, o nosso karma, a nossa ficha corrida de erros e acertos a partir de cada existência. E o peso das penalidades vai aumentando na medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo e, por consequência disso, que a nossa responsabilidade vai aumentando. Então, quando você está no início da sua trajetória espiritual, você ainda é como uma criança, né? Que tem a maioria dos erros por absoluto desconhecimento e não tem condições de atentar para, digamos assim, as consequências daquilo que faz. Então, a vida muitas vezes suaviza nas encarnações seguintes aquelas penalidades, aquelas expiações, porque você não teria ainda condições de entender e até de aceitar aquelas penalidades. É preciso que o tempo passe, é preciso que o tempo avance para que lá na frente, em outro momento de maturidade, de condição espiritual, você possa, digamos assim, aceitar e lidar com penalidades mais intensas, mais duras, por conta dos erros mais graves do seu passado espiritual. E é a partir dessa trajetória, desse somatório de erros e acertos, nos mais variados aspectos da vida, tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar, na vida profissional, na vida social, todos os aspectos são contemplados. Nada escapa à justiça divina, né? Porque Deus está também dentro de nós. A tal da voz da consciência, né? Que está nos acompanhando, nos observando o tempo inteiro, mais a nuvem de testemunhas a que se referia Paulo, que são os nossos espíritos protetores, e que nos acompanham, nos observam atentamente o tempo inteiro. Então, se você, em qualquer desses aspectos, pessoal, familiar, profissional, social, se você errou ou por desconhecimento ou com conhecimento, são dois, como nos ensina o professor Pietro Baldi lá no volume Que é de Salvação, há erros que são por ignorância e com boa intenção. Há erros que são com ignorância, mas com má intenção.
Há erros que são com conhecimento de causa. E, às vezes, apesar disso, com boa intenção. E há erros que são feitos com conhecimento de causa e com má intenção. Deus, outra vez, não seria justo se tratasse da mesma forma erros tão distintos. Então, essas 4 categorias de erro, digamos assim, se relacionam, né, numa espécie de uma matriz, digamos assim, com os 4 aspectos da nossa vida: pessoal, familiar, profissional e social. E o castigo de Deus não depende de uma intervenção divina, de um julgamento com advogado de defesa, de ataque, não tem nada disso, né? Isso são fantasias da nossa mentalidade ainda muito presa às coisas terrenas, essa ideia de justiça divina a partir da visão rasteira da justiça humana, né? Não. As penalidades e digamos assim, as compensações, as premiações que a vida nos traz, que Deus nos oferece, chamam-se em tudo e por tudo consequências. Vamos dar um exemplo. Digamos que você, desde a sua primeira existência, teve sempre um cuidado com o seu próprio organismo o melhor possível. Então, desde a alimentação, desde da higiene pessoal, de tudo que era possível na época, com as limitações da época. Ah, não, mas na Idade Média ou na Era Primitiva, você comia o que aparecia. Não, mas mesmo naquela condição, você tinha algumas escolhas para fazer. Então, se você era o homem das cavernas, você só comia o fruto que você sabia que era bom, que não matava. Você não se arriscava a comer um fruto desconhecido, porque você, né, era esperto, era atento, era zeloso, era cuidadoso com você mesmo. Você já tinha visto gente morrer lá comendo fruto esquisito, então você não comia porque você era cuidadoso. Depois, no tempo da antiguidade, tinham as carnes proibidas, né, os alimentos proibidos, e você seguia, por exemplo, no judaísmo, né, e você seguia todas aquelas observações, porque você tinha medo que comendo algum dos alimentos proibidos fosse fazer mal e você fosse ter um problema de saúde. Então, outra vez, embora os conhecimentos limitados da época, você se protegia, se cuidava, né? Depois, na Idade Média, já tinha alguma higiene lá, algum banho, do jeito que fosse, aí você já tinha lá seus hábitos de higiene dentro das limitações da época. E hoje em dia você faz tudo o que é possível, você faz uma alimentação balanceada, você faz seus exames de rotina, você toma lá suas vacinas, você se protege de todo jeito para ser um completista, para usufruir desse corpo físico que lhe foi dado em toda a extensão que a sua condição biológica lhe permite, né? Então, poxa, com esse histórico espiritual, com esse histórico de zelo pessoal pela sua integridade física, pela sua saúde, você acumulou tantos méritos que você nasce com boa saúde. Você vem numa família com um histórico genético perfeito e você vem com uma organização perfeita porque você conquistou ao longo das suas existências esse mérito. É uma consequência dele. Mas, se ao contrário, você fez tudo errado nesse quesito,
você vem com uma série de limitações que são a consequência do maltrato, do desinteresse, do descaso que você teve com a sua vida, com o seu organismo, nas vidas pregressas. Da mesma forma, a vida familiar, se desde lá das primeiras etapas, ainda como homem da caverna, né, você já tinha mais, o menor princípio possível, a semente da gentileza com a esposa, com os filhos, batia pouco nas crianças, tinha qualquer, né, gesto mínimo que fosse de doçura, de gentileza, estava um pouco acima do padrão da sua época. Depois, essa boa predisposição para a boa vida familiar, depois você adquiriu toda a noção de respeito, e aí conseguiu desenvolver boas relações familiares com a esposa, com os filhos, em paz, em harmonia, construindo vínculos duradouros, transcendentes, inclusive, das encarnações em que se deram, formando amizades sólidas, eternas, de gratidão, de carinho. Puxa, é lógico que você vai encontrar nesta vida todo um ambiente favorável para essa harmonia familiar. Você olha às vezes para aquela família, poxa, mas todos se dão tão bem, é uma família tão bonita, consegue lidar, não perfeita, porque nós não somos perfeitos, né? Senão não estaríamos aqui na Terra, mas até os defeitos uns dos outros, né? Eles conseguem lidar bem, conseguem superar, perdoar e conviver, né? E outros não, puxa, são encontros tão difíceis, tão ásperos, tão áridos, que resultam, evidentemente, de trajetórias difíceis, de ranços, de construções familiares que já vieram com problema há muito tempo e que agora, talvez, com a doutrina espírita, com o ensino do perdão, da compreensão, da tolerância, da benevolência, você conseguirá dar os primeiros passos para acertar esse histórico difícil que foi construído ao longo das existências anteriores, né? Da mesma forma, na vida profissional, se você sempre trabalhou e se esforçou e fez tudo o que podia dentro do seu campo de atividade, se dedicando, se esforçando, aprendendo, estudando, trabalhando, dentro das condições que lhe foram oferecidas, como diz a parábola dos talentos, né, de Jesus, quando você só tinha um dracma, né, lá, de talento, uma moedinha das suas capacidades, você utilizou muito bem, depois você veio na vida seguinte com mais habilidades, com mais competências, e outra vez as utilizou bem. Puxa, é natural, é consequente, é racional nós imaginarmos que você virá agora com boas condições, sempre favoráveis, para que você possa bem aproveitar esses talentos todos, em proveito seu, da sua família, da sociedade, de todos, colocando a serviço de todos os talentos que a vida lhe deu e que você soube cultivar, soube desenvolver. E da mesma forma, se você malbaratou as oportunidades de trabalho, se você foi daquele tipo que reclama de tudo, reclama do trabalho difícil, reclama do chefe, reclama do colega, briga com o chefe, briga com o colega, briga com o trabalho, enfim, não aproveita o tempo,
não estuda o que deveria estudar, não se aprofunda, é claro que você terá dificuldades proporcionais a essas condições que você construiu ao longo do tempo, criando para si mesmo uma série de dificuldades, uma série de limitações que vão inevitavelmente aparecer. E, finalmente, na questão social. Se você sempre foi um trabalhador da paz entre as tribos, da paz entre os clãs, da paz entre as cidades, entre as sociedades, é claro que você tende a nascer, num ambiente de paz, de harmonia, né? que seja afim com essa sua natureza pacífica, colaborativa, operosa, em benefício da sociedade, você sempre participou da melhor forma possível, sempre pensou no bem comum. É claro que você vai nascer num ambiente onde existe essa cultura, onde existe esse interesse genuíno pelo bem coletivo, pela superação das divisões, pela pacificação dos ânimos. E, ao contrário, se você foi sempre guerreiro, se você foi sempre violento, se você foi sempre sectarista, se propagou a divisão, o espírito belicoso, o espírito guerreiro, é claro que você vai nascer também num ambiente próximo disso, afim com a sua natureza, e vai precisar sofrer as consequências desse ambiente para despertar uma consciência maior, um nível de lucidez diferente desse, né? Então, em todos os aspectos que nós aqui só resumimos, né, a palavra-chave é consequência. O castigo, o juízo de Deus, em todos esses aspectos, chama-se consequência. E por que o nível de responsabilidade aumenta conforme o seu grau de evolução espiritual? Em função da lucidez. Aí cai naquela questão do professor Pietro Baldi, lá no Que é de Salvação, né? Do livro dele, Que é de Salvação. Quando você chega no plano espiritual e você percebe que você errou por desconhecimento, olha, eu não sabia que se eu fizesse desse jeito o resultado seria aquele. Eu lamento, mas realmente eu não sabia. E a consciência cristalina reconhece a sua ignorância naquele momento e que você não cometeu aquele erro com má intenção. Pelo contrário, olha, eu plantei aquelas sementes fora de época, fora de lugar, no solo impróprio, e aí não deu nada, e eu não consegui ajudar as pessoas que eu queria ajudar com aquela plantação, e elas passaram dificuldade. Eu lamento muito que elas tenham passado essa dificuldade. Eu trabalhei dias e horas e tudo para que aquela plantação prosperasse, resultasse, mas eu não conhecia. Então, é um erro com boa intenção. Você queria plantar lá um terreno para ajudar alguém, mas você não sabia nada de semente, você não sabia nada de solo e não resultou. A intenção era boa, mas a ignorância era tamanha que o resultado foi ruim. As pessoas ficaram lá sem ajuda, mas você não teve nenhuma intenção ruim naquele fato. Ao contrário, se você tinha o conhecimento, mas plantou a semente ruim ou o solo ruim por descaso, aquele povo não é importante, joga essa semente aqui mesmo e depois eu dou uma desculpa. Aí não.
aí a sua própria mente, no plano espiritual, a sua própria lucidez, a voz da sua consciência vai gritar e vai lhe cobrar. Puxa, por que que eu fui tão orgulhoso? Por que que eu fui tão desrespeitoso com aquelas pessoas? Eu sabia que aquela semente estava errada, eu sabia que aquele terreno não ia dar certo, né? Agora imagine se você errasse com intenção. Não, ó, eu vou plantar aqui, eu sei o terreno, a semente boa e o terreno bom, mas eu vou plantar a semente ruim, o terreno ruim, para não dar nada para aquele povo, porque eu detesto aquele povo, eu vou prejudicar. Então, quando você desperta no plano espiritual e olha a sua vida com os olhos da consciência e percebe que errou com intenção, com conhecimento, esse é o pior caso possível. É aquele caso em que realmente a justiça de Deus, o juízo de Deus, a voz da sua consciência, vai lhe cobrar a expiação mais dura, mais áspera, porque você mesmo terá no seu coração a dor de um erro consciente, mal intencionado, feito no momento de raiva, de irritação, de pouca reflexão sobre o que realmente estava fazendo da sua vida. Então, seja nas causas, seja nas consequências, a reencarnação é uma das maiores provas do amor de Deus. Porque, como Pai, qualquer que seja o caso em que você se encontre dentre tantas possibilidades que nós listamos aqui, você sempre terá o amor de Deus. Você sempre terá uma nova oportunidade de tentar de novo, de acertar, de ser feliz, de olhar para dentro, para a sua própria consciência e se perceber redimido pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, por aquilo que você fez de bom. Então, meus amigos, a reencarnação e as vidas sucessivas e solidárias são um dos símbolos mais perfeitos do amor, da caridade, da misericórdia de Deus para com os seus filhos pródigos. Que possamos sempre agradecer e abençoá-lo por isso. E fazendo votos de que essa Concafras seja abençoada, que possamos sempre estar juntos, de qualquer forma que seja, celebrando esse encontro de almas, esse encontro espiritual. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, bênçãos para todos os que nos ouvem, pedindo muita paz, muita luz, muito amor no seu coração. Graças a Deus e Jesus nos abençoe. Muita paz. Querido Jesus, bom e amado Mestre, queremos, Senhor, nesse instante, agradecer imensamente por todas as bênçãos recebidas, Jesus, neste encontro de luz, pelos momentos de trabalho, de aprendizado. Queremos te agradecer, Mestre,
por todas as bênçãos que recebemos no conhecimento da sua doutrina, no entendimento das suas lições. Mestre querido, ainda, Senhor, te pedimos nesse momento que nos abençoe, que nos fortaleça no propósito de servir e de amar, que esteja sempre conosco, orientando os nossos caminhos e que o Senhor possa nos conduzir nas atividades que ainda teremos neste encontro tão maravilhoso, Senhor, que é a Concafras. Graças, Jesus, graças nós te damos. E que Deus nosso Pai, na sua infinita bondade e amor, seja para sempre louvado. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.